Todos nós sabemos que livros são muito importantes para nossa estruturação profissional e também para a gente conseguir conhecimento, em todos os sentidos, não só na profissão, mas também no pessoal. O livro enriquece o nosso conhecimento e o conhecimento nos torna uma pessoa melhor, e ser uma pessoa melhor faz com que a gente seja um profissional melhor. Então, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar alguns livros que eu tenho e já li, e também alguns livros que eu não tenho, mas eu posso te indicar porque eu sei que são muito bons e você vai tirar proveito de todos eles, caso você leia. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Para você que não me conhece, eu sou o Davi, dono da Check Design, e para você que me conhece, eu também sou o Davi, dono da Check Design. E como eu tava falando, os livros são deveras importantes e, cara, se eles existem, se eles estão aí à sua disposição, você tem que ler, ou simplesmente você pode ler para você ter ali um conhecimento a mais, uma técnica diferente, ou simplesmente um insight que vai expandir a sua mente em relação à sua vida, à sua profissão, ou simplesmente como você lida com a sua vida, com a sua profissão, ou simplesmente como você lida com as coisas ao seu redor. E aí, pensando nisso, eu vim aqui listar alguns livros para você nesse vídeo, e são livros que eu li, que eu recomendo, e também terão livros que eu não li ainda, mas quero ler, tá na minha meta, e também eu recomendo por questões óbvias, ou pessoas próximas a mim já leram, ou são livros que são muito conceituados no ramo do design, então isso tudo faz com que eu possa vir aqui te indicar, e aí você pode confiar 100% de olhos fechados. Bom, a gente vai começar então pelos livros que não são do design, mas que são muito bons e que podem também te ajudar no design, porque, cara, se você fizer uma analogia, traçar um paralelo, isso vai ser perfeito para você. Então, o primeiro livro aqui, que eu recomendo sempre, eu sempre falo, é uma delícia esse livro, ele é muito bom de se ler, a leitura dele é muito leve, muito fluida, ele tem ensinamentos, insights para sua vida, para você lidar com a profissão, para você lidar com as pessoas, para você lidar com qualquer coisa que você queira. Esse livro se chama Ninguém é Fudido por Acaso, e esse livro aqui, ele tem ensinamentos riquíssimos sobre várias coisas. O próprio livro já diz aqui, um guia prático anti-coitadismo. Então, eu vejo na nossa profissão muitas pessoas que nem tentam ou que tentam muito pouco e aí já começa a chorar, já começa a reclamar, já começa a falar, não, isso não é pra mim, porque o mercado isso, porque o mercado aquilo, porque o fulano, o sobrinho, que não sei o quê, sempre apontando um terceiro, transferindo a culpa, transferindo a responsabilidade. Então, esse livro aqui pode te ajudar muito para fazer você abrir a sua mente e entender as coisas com outros olhos. Então, eu recomendo bastante o Ninguém é Fudido por Acaso, do Ricardo Bellino. Agora eu vou pros livros que, já são meio clichês a gente recomendar, E até acho que todo mundo que já leu sempre recomenda, mas se não fosse bom, ou se não fosse verdade essa recomendação, não seria clichê e vice-versa. O primeiro livro aqui é o Roube como um Artista. Esse livro, ele é muito bom e também pode servir muito para sua carreira no design, para você ser um profissional melhor e entender a diferença, de uma vez por todas, entre cópia e inspiração. Isso é muito importante para nossa área, isso é muito importante para nossa profissão e também é muito importante para a gente enquanto ser humano, enquanto pessoa. E esse livro aqui também, ele tem uma leitura muito fluida, ele é bem pequenininho, ele tem bastante imagem, você consegue ver conforme eu vou passando. E, cara, esse livro aqui, ele é 10 dicas sobre criatividade, como diz aqui na capa, mas você pode tirar muito mais que 10 dicas. Eu sempre leio ele, releio, porque, nossa, de verdade, ele ajuda muito, muito mesmo. A cada página é um insight, a cada página é um ensinamento. E se você não tiver, pelo menos, uma expansão na sua mente, desculpa, mas você tá morto por dentro. E aí, depois do Roube como Artista, ainda do Austin Kleon, tem o Mostre o Seu Trabalho, que também é muito bom. Esse Mostre o Seu Trabalho, ele é uma continuação do Roube como Artista e ele te ensina como que você pode divulgar o seu trabalho, como que você pode colocar pro mundo o seu trabalho depois de você entender o que é um trabalho, que aí você consegue entender ali no Roube como Artista, que é o primeiro livro dessa trilogia e falta mais um aqui. Então tá escrito aqui, 10 maneiras de compartilhar sua criatividade e ser descoberto. Então, além de você mostrar o seu trabalho, você também tem dicas de como ser descoberto e isso daqui pode te ajudar bastante. Então, no design a gente sempre fala, portfólio, divulgação, tráfego pago, tráfego orgânico, enfim, várias coisas que estão ali no nosso meio que a gente precisa entender. E esse livro aqui é uma aula de divulgação, uma aula real, porque é igual o outro, o Roube como Artista. Se você lê isso daqui e não tiver pelo menos, sei lá, uns 10 insights no mínimo, você tá morto por dentro. E também é um livro muito fluido de se ler, é um livro gostosinho, tem poucas páginas, aqui os textos são pequenos, de verdade, é muito, muito bom. E aí, para finalizar, o terceiro livro dessa trilogia é o Siga em Frente. Esse livro aqui, ele mostra para você 10 maneiras de manter a criatividade nos bons e nos maus momentos. Então, depois que você aprendeu o que é um trabalho e também pegou ali dicas de cópia versus inspiração, depois que você mostrou seu trabalho pro mundo, conseguiu divulgá-lo, você ainda tem ideias e dicas de como
como manter essa divulgação, de como manter esse trabalho, né, essa constância, tanto nos bons quanto nos maus momentos. E é um livro também muito fluido, a leitura dele. Enfim, cara, eu preciso voltar a ler. Isso é uma meta que eu tenho pessoal. Eu nem vou colocar aqui pra quando, que não sei, vou em 2022. Independente de quando, eu só preciso voltar a ler. E esses 3 livros me ajudaram muito, muito mesmo, e é por isso que eu tô aqui recomendando. Bom, finalizando essa trilogia, a gente vai agora pra mais um livro que é fora do design, que é o último livro aqui que eu tenho pra te recomendar, que é O Jeito Disney de Encantar Clientes, do atendimento excepcional ao nunca parar de crescer e acreditar. É um livro também bem pequenininho, um livro bem gostosinho de ler, um livro que eu recomendo muito, que você vai, inclusive, ter muito ensinamento sobre atendimento, sobre prospecção, sobre como encantar uma pessoa quando ela vem procurar o seu trabalho, ou seja, você conseguir vender o seu trabalho e não só vender, mas também encantar e também, obviamente, não só vender o preço, mas também vender o valor, o que muitas pessoas buscam hoje no design. Então, se você ler esse livro aqui, eu tenho certeza que você vai aprender muito e vale muito a pena ter ele na sua estante, vale muito a pena ler esse livro e ter ele dentro da sua cabeça com os ensinamentos que ele pode te dar. De verdade, de coração, vai por mim, leia esse livro aqui, ó, O Jeito Disney de Encantar os Clientes. É um livro perfeito. Então, são 4 livros que eu tenho aqui para te indicar que não são do design, e aí a partir de agora a gente vai para uma lista que é livros de design, que são livros de design, tá vendo? Eu preciso voltar a ler, porque nem conjugar verbo eu tô conseguindo mais. Que história é essa? Eu vou tentar indicar esses livros de design para você meio que na sequência para você conseguir montar um cronograma de estudo, se é que você está querendo isso. O primeiro livro que eu tenho aqui é o Design para quem não é designer. Esse livro, ele é muito bom e ele é muito teórico, ele tem muita teoria e, obviamente, com essas teorias que tem aqui, você pode colocar em prática e pode aprender muito com ele. Além das teorias, ele também tem exemplos, né? Obviamente, porque é assim que você mostra como que uma teoria funciona na prática. Então tem exemplos, tem bastante imagem, você consegue ver aqui, ó, tem muita imagem. É um livro também muito gostosinho de ler, porque vai expandindo a sua mente, vai te mostrando as coisas como que elas funcionam, e aí você consegue ter, visualmente falando, exemplos para você entender de fato como que tudo é aplicado, o porquê que é aplicado e tudo mais. Então esse livro aqui, o Design para quem não é designer, é um livro que eu recomendo bastante, e é um livro muito para iniciante. Só que, o que tem de errado aqui? As pessoas, muitas vezes, se julgam experts, se julgam conhecedoras, acham que sabe tudo, sendo que todo mundo é iniciante. Então, ler esse livro, mesmo depois de um tempo de profissão, se você nunca leu, é muito recomendado. Então, por favor, pegue esse livro aqui, leia esse livro, porque ele vai te ajudar bastante a entender muita coisa, caso você ainda não entenda. Beleza, esse livro aqui tá recomendado. Agora, a gente vai para um segundo livro, que é um livro também meio que clichê no meio, né, na área, só que ele é muito recomendado e eu tenho ele como se fosse um livro de cabeceira. Eu sempre tô com ele na mão, sempre tô vendo, sempre tô pegando aqui para conferir, porque esse livro é muito bom e é o livro A Psicologia das Cores. Esse livro me ajudou muito em vários momentos e me ajuda até hoje. E ele é um livro um pouco mais denso, um livro um pouco maior, só que ele ainda tem algumas imagens e ele é gostoso de ler. Eu recomendo fazer o seguinte: leia ele inteiro uma vez e aí depois você usa ele para consulta. É o jeito melhor de usar esse livro, na minha opinião. Então você lê primeiro, entende tudo e depois você usa ele como se fosse um livro de cabeceira para consulta, para você consultar quando você precisar dentro de um projeto, alguma identidade visual que você está fazendo ou até mesmo algum trabalho de social media, de site ou que seja o seu nicho aí. Então esse livro é um livro muito bom, um livro que eu recomendo bastante. E aí um terceiro, que esse livro aqui é até especial para mim, é um livro que eu ganhei, é um recebido, eu ganhei da editora GG, na época quando a editora GG ainda existia aqui no Brasil e etc. É o Design como Storytelling. Esse livro aqui, ele vai te ensinar como que você pode transformar o seu design em um storytelling. O que é o storytelling? Storytelling é uma história, é você contar uma narrativa, narrar alguma coisa e meio que conduzir a pessoa no meio daquela história. Então, eu quero que você vá pro lado direito. Aí você vai contar a história pra pessoa ir pro lado direito. E como que isso pode funcionar no projeto? Às vezes, você tá apresentando uma identidade visual e aí chega no final, você teve a reprovação. O projeto não foi aprovado, muitas coisas que você colocou ali nem fizeram sentido pro cliente, e aí o cliente não entendeu o que você quis passar, o que você quis dizer. Então, isso, muitas vezes, é a falta de storytelling, é a falta de você conduzir a percepção e o entendimento do seu cliente para aquilo que você quer. E esse livro pode te ajudar muito.
Esse livro pode te ajudar, assim, certeiramente, assertivamente, de um jeito fantástico. Agora a gente vai para a lista de livros que eu não tenho ainda, mas que estão na minha lista de livros, que eu quero ter e quero ler, e a partir de agora você vai saber quais são. O primeiro livro que está aparecendo aí na tela é o Do Design Thinking ao Design Doing. Esse livro, eu já vi muitas pessoas falando bem dele, eu já vi muitas pessoas elogiando esse livro, e eu tô aqui para te recomendar também, porque eu ainda não li, mas de tanto que eu já ouvi falar bem, de tantos trechos que eu já vi dele na internet, eu recomendo de olhos fechados, e quando eu leio eu tenho certeza que vai ser muito mais do que aquilo que eu imaginava, e vai ser muito melhor do que eu esperava. E aí, para falar um pouquinho desse livro, ele meio que te faz entender como que você tira a ideia, né, da cabeça e coloca no papel. Então é por isso que é do Design Thinking ao Design Doing. Então você vai tirar as ideias daqui e vai colocar no papel, vai realmente projetar aquilo que você está imaginando, aquilo que você queria. Um outro livro que eu não tenho ainda, mas eu também quero ter, é o Brand mais Design, e inclusive ele fala assim, ó, Brand mais Design, a estratégia na criação de identidades de marca. Ou seja, é um livro que fala muito mais sobre essa parte de brand, só que também ele vai de encontro, ele vai ao encontro, né, na verdade, com o design. Então é a junção das duas coisas que você pode meio que usar em conjunto, né, e usar ali para oferecer seu serviço, para você conseguir vender esse tipo de trabalho para os seus clientes e também transformar empresas através desses dois serviços, o que é muito importante. Esse livro eu já vi também trechos dele na internet, eu já vi muitas pessoas recomendando, eu já vi muitas pessoas falando bem e eu quero muito ter esse livro. É uma meta ler esse livro o quanto antes, porque eu tenho certeza que ele vai me ajudar muito, não só para os clientes, mas também, né, obviamente, para Check Design, e aí eu tenho certeza que vai ser uma mão na roda. E aí, para finalizar, o último livro que eu queria ter na minha estante, eu ainda vou ter e vou ler, é o Mecotipo, um livro que eu não tenho muito o que falar, mas eu já vi diversos profissionais indicarem ele, diversos profissionais falarem bem dele. Eu nunca vi nenhum trecho sobre ele, eu já vi alguns stories, assim, meio que por cima, algumas pessoas folheando e tal, mas eu ainda quero ter. E aí eu recomendo você pesquisar sobre, caso você tenha ficado curioso ou curiosa, que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido pra você, beleza? É isso, a gente vai ficando por aqui. Eu peço pra que você comente nesse vídeo algum livro que você leu, seja do design ou seja fora do design. Alguns livros, por exemplo, que nem esses daqui que eu recomendei no início, que não são do design, mas dá pra traçar um paralelo, e o que é muito bom. Então, se você tem algum livro assim, ou alguns livros assim, deixa no comentário que eu vou agradecer bastante, tendo em vista que eu quero aumentar a minha coleção de livros aqui. A gente vai ficando por aqui, não se esqueça, por favor, de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de ativar o sininho para receber os próximos conteúdos. E espero que esse vídeo tenha te ajudado. A gente se vê no próximo. Valeu, falou e até mais.